Olá, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente calcula o seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que está fora do primeiro quadrante, tá? Então, aqui na letra A, a gente vai calcular o seno de 150 graus. Primeira coisa é saber, né, identificar em que quadrante se encontra 150 graus. 150 graus, ele está no segundo quadrante, tá? Próximo aqui do 180, né? Deve estar mais para cá, sim. Então, 150 graus está por aqui. Tá? Então, a gente já localizou o quadrante, tá? Ele está aqui no segundo quadrante. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente ver qual é o sinal que o seno tem no segundo quadrante. É olhar aquela bolinha, né, que a gente fez no outro vídeo e ver qual é o sinal do segundo quadrante. Isso aqui é a bolinha do seno. No segundo quadrante, que é esse daqui, o sinal do seno é positivo. Então, aqui eu já sei, né, que, que o valor do seno vai ter que ser positivo, a resposta final dela, tá? Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo é ver quem é o simétrico de 150 graus no primeiro quadrante, tá? É o que a gente já fazia, é o que a gente fez, né, no exercício anterior. Então, segundo quadrante, para a gente identificar o simétrico dele, é só a gente comparar com 180, na verdade, né? Então, quando o ângulo está no segundo quadrante, é só a gente ver a diferença com 180. Então, 150 para chegar a 180, faltam 30 graus, tá? Então, o simétrico de 150 é 30 graus, tá? Lembrando, né, que a gente vê a diferença justamente porque o simétrico a gente traça uma linha aqui, né? O simétrico é o que está espelhado aqui, né, do outro lado. E esse arco tem o mesmo tamanho que esse, tá? Então, esse é o terceiro passo. A gente foi e viu quem é o simétrico de 150. O que a gente faz com esse 30, né, que a gente obteve? A gente vai trocar pelo 150. Seno de 150 é a mesma coisa de mais seno de 30. É isso. E agora é só calcular o seno de 30 que a gente vai terminar a questão, tá? Seno de 30, a gente pode olhar aquela tabela, né? Aquela famosa tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Seno de 30 é 1/2, né? Então, aqui vai ficar mais 1/2. Então, seno de 150 graus é igual a 1/2. Quando é positivo, o sinal não precisaria nem aparecer, tá? Aqui eu estou colocando só para frisar. Mas no exercício, quando dá mais, o sinal não precisa aparecer, tá? Então, é isso, tá? É só isso. A questão é que a gente está juntando vários assuntos, né, numa mesma questão, mas ela é bem simples, tá? Vamos para a letra B. Letra B, cosseno de 240 graus. Então, primeira coisa, a gente vai ver em que quadrante se encontra 240 graus. 240 graus está por aqui, tá? Mais próximo do 270, né? Então aqui é o terceiro quadrante, tá? Esse aqui é o terceiro quadrante. Então a gente agora vai lá na bolinha. Agora é a bolinha do cosseno, tá? É nessa bolinha aqui. E tem que ver qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante. Sinal do cosseno no terceiro quadrante é menos. Então eu já sei que nesse caso a resposta vai ser negativa, tá? Como no terceiro quadrante cosseno é menos, então aqui já vai ter um menos, tá?
Qual é o próximo passo? Verificar, né, quem é o simétrico de 240 no primeiro quadrante. É sempre no primeiro quadrante, tá? Então, 240 graus no primeiro quadrante, também a gente compara com 180, tá? Essa seria uma maneira mais rápida, tá, de fazer, tá? Mais mecânica, né? É só você ver a diferença, né, de 180 para 240. 240 menos 180 dá 60, tá? Essa é a diferença aqui. Então, o simétrico de 240 no primeiro quadrante, se a gente for passar por aqui assim, né? Ele vai cair no 60 graus aqui, tá? Então, eu posso substituir o 240 por 60, que é o simétrico dele, no primeiro quadrante. E pronto, né? Esse cosseno de 60 a gente consegue descobrir olhando a tabela. Então, agora é só olhar aquela tabelinha e ver quanto que vale cosseno de 60. Cosseno de 60 graus, ele está aqui, ó. Vale 1/2. Então, a resposta vai ser menos 1/2. Nesse caso, né, como a resposta é negativa, esse sinal é obrigado, tá, a aparecer. Então, se esquecer do sinal, a questão está errada, tá? Então, cosseno de 240 graus é menos 1/2. Só isso. Vamos para C. Na C, agora eu coloquei tangente de 7π/4. Nesse caso, o ângulo está em radianos. Então, olhando para cá, fica difícil, né, de saber, né, em qual quadrante está. Então, assim, se você não está enxergando em que quadrante se encontra esse ângulo, a gente primeiro converte para graus, que fica mais fácil, né? Como é que converte? Quando a gente quer converter de radianos para graus, é só você substituir o π por 180, tá? Então, vou fazer essa conta aqui separada para não embolar aqui. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou fazer, né, a conta. Então, 7π/4 é só trocar o π por 180. Vai ficar assim, 7 vezes 180 dividido por 4, tá? Então, troquei π por 180. E agora é só fazer essa conta, tá? Aqui eu já fiz já, para ficar mais rápido o vídeo, né? Em cima, 7 vezes 180 vai ser isso daqui, tá? 180 vezes 7, né? Tanto faz a ordem. Vai dar 1260. E 1260 dividido para 4 eu também já fiz aqui, tá? 1260 dividido para 4 vai ser igual a 315. Então, 7π/4, na verdade, é 315 graus, tá? Então, eu posso reescrever, né, essa tangente dessa forma aqui, tangente de 315 graus. Eu acho que agora fica mais fácil, né, de localizar onde e qual quadrante se encontra esse ângulo. No caso é esse. 315 graus, ele fica depois do 270, né? Então, 315 está por aqui pelo... Na verdade, ele fica exatamente no meio, tá? Ele fica por aqui, ó, tá? 315, ele tá ali bem no meio, tá? Nem sei se ficou no meio, né? Bom, 315 está aqui, que é o quarto quadrante, tá? Aí, qual é o próximo passo? A gente vai lá na bolinha da tangente e ver qual é o sinal no quarto quadrante. Então, aqui está a bolinha da tangente, tá? Quarto quadrante é negativo. Então, eu já sei que o resultado tem que ser negativo. Então, vai ter um menos aqui, tá? Próximo passo é ver quem é o simétrico de 315 no primeiro quadrante, tá? Sempre olhando no primeiro quadrante. Quando o ângulo está no quarto quadrante, uma forma rápida, mecânica, né, de descobrir quem é o simétrico dele aqui em cima, é só você comparar com 360, tá? Só você ver essa diferença aqui. 315 para chegar a 360 é 45 graus, tá? É só diminuir. 360 menos 315 vai dar 45.
Então, simétrico de 315, 45. Isso aqui funciona, né? Só para lembrar, porque quando a gente traça aqui, né? Para ver quem é o simétrico, essa distância é o mesmo que essa, né? Então, aqui é o 45, tá? Tangente de 45, que é o simétrico de 315, tá? E agora, 45 também está naquela tabela, né? Agora é só verificar qual é o valor de tangente de 45. Então, cadê a tabela? Tá aqui. Então, olhando a tabela, né? Tangente de 45, tá? 45 é 1. Então, nesse caso, vai dar menos 1 a resposta, tá? Então, esse é o valor da tangente de 7π sobre 4, tá? Só isso, tá? E letra D, né? Cosseno de 180, essa é a última. Em qual quadrante, né, se encontra o cosseno de 180 aqui? Bom, 180 ele não está nem no segundo quadrante nem no terceiro, né? 180 está exatamente em cima do eixo, tá? Então 180 graus está bem aqui em cima do eixo. E como é que a gente faz quando o ângulo está em cima do eixo? Na verdade, fica bem mais fácil, tá? A gente vai lá na bolinha do cosseno, a bolinha aqui do cosseno está aqui, e vê qual é o valor que está posicionado aqui, nessa parte aqui, tá? Ó, onde que está posicionado aqui na direção de 180 graus é o menos 1, né? Certo? Então isso significa que a resposta do cosseno de 180 é menos 1. Rápido, tá? Então quando você quer calcular cosseno, seno tangente de um ângulo que está em cima do eixo, é mais fácil, porque os valores já estão aqui, já em volta, tá? Então, só quando o ângulo está dentro do quadrante, que aí você vai ter que fazer o processo que a gente estava fazendo, né? Anteriormente. E outra coisa é o seguinte, se vocês repararam, todos os ângulos quando a gente faz a simetria, ele cai ou no 30, ou no 45, ou no 60, tá? Então, assim, a gente não consegue, com esse método, calcular todos os ângulos, tá? A gente só calcula alguns. Então, os ângulos que a gente vai calcular cujo simétrico vai ser um desses três, tá? Vai ser o 30, o 45 ou 60, tá? Então, se cair em algum outro ângulo, no primeiro quadrante, né, diferente desses, eu vou ter que te dar mais informações no enunciado, mas isso fica mais pra frente, tá? Então, esse vídeo é só isso. Valeu, gente!